Olá, casais! Tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, chegamos ao encerramento do nosso curso online para casais. Aqui é a missionária Ivanilde Ferreira, do Ministério para Casais, no canal Uma Só Carne, dois igual a um, com vocês. E estamos aqui regozijando na presença de nosso Deus, para dizer que somos gratos a Deus de estarmos aqui com vocês e na presença do nosso Deus Todo-Poderoso é que também nós temos uma grande surpresa. E nessa surpresa eu gostaria muito que vocês focassem neste vídeo, porque nós estaremos aqui aprendendo através da história de Esther, capítulo 5, versos 2 a 4, como aquela mulher guerreira, mulher ousada, destemida, corajosa, teve atitude diante do seu esposo, o rei Assuero, para defender uma causa em prol do seu povo, em prol da nação, em prol da sua vida, em prol do seu casamento, inclusive. A história de Esther vai nos revelar que nós precisamos ter ousadia. E que tipo de ousadia? Fica até o final deste vídeo, porque nós estaremos revelando o segredo dessa ousadia para continuar casados. Amém? E você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigada. Continue conosco, compartilhe os nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações, se inscreva lá no botãozinho vermelho para receber todos os vídeos que nós temos para vocês durante toda a semana, com novidades, porque nós temos muito mais vídeos como estes, interessantes, que podem sim fazer a diferença na sua vida conjugal. E temos mais. Hoje, como encerramento de chave de ouro, nós temos um presente de Deus aos seus corações. Além da palavra que já nos regozija e refrigera o nosso coração, limpa e dá assim um grande vigor à nossa alma, nós temos aqui no final do vídeo um presente, se você continuar conosco. Se vocês quiserem saber qual é o presente que nós temos para vocês no final desse vídeo, continue conosco e já deixa aí o seu like, tá bem? A palavra do Senhor no capítulo 5 do livro de Esther nos diz, verso 2: E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, ela alcançou graça aos seus olhos. No verso 3, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. No verso 4, qual é a tua petição? Que maravilha! Aqui é quando realmente nós verificamos a presença de Deus na vida daquele homem e na vida daquela mulher. E assim sendo, nós tomamos assim uma decisão. Através dessa palavra, nas Escrituras Sagradas, nós podemos tirar 3 pontos, 3 ensinamentos para serem aplicados na nossa vida diária, no nosso relacionamento conjugal. O primeiro ponto, formosura. O segundo ponto, ousadia. E o terceiro ponto, atitude. Então, essas 3 características que foram exclusivas na vida de Esther, que definiram e determinaram a sua vitória no seu âmbito familiar, no meio do seu povo e também na sua relação conjugal, são características que nós, enquanto mulheres, vocês, enquanto homens, podem estar aplicando no dia a dia, no seu relacionamento conjugal e familiar. Nessa formosura pelo qual a palavra do Senhor inspira a beleza de Esther. Por ser muito bela, a rainha, ela foi escolhida para ser a substituta da rainha Vasti, diz a palavra já nos capítulos anteriores. A rainha Vasti, que era exatamente o contrário da rainha Esther. A primeira esposa do rei Assuero, demonstrava características de desobediência e insubmissão.
E foram essas características de insubmissão e de desobediência que desagravaram e desagradaram aos olhares do rei, fazendo com que o rei buscasse uma nova esposa, uma nova rainha para ocupar ali o trono de Vasti. Esté entrou como candidata e candidata eleita, logo achou graça aos olhos do rei. A palavra do Senhor diz que todos que a viam também se enchiam os olhos, porque Esté era bela por fora, mas a característica que mais chamava a atenção de todos era aquela mulher ser uma formosura em pessoa no seu âmbito interior. Queridos, no casamento, aquilo que parece ser formosura por fora, melhor é quando se é formoso por dentro, formosa por dentro. A beleza interior, ela precisa ser superior à exterior. A beleza interior, quando cultivada, ela precisa ser muito mais apreciada aos olhos do seu cônjuge do que a beleza exterior. E tem muitas mulheres e muitos homens também que estão dando mais atenção à beleza e à formosura exterior do que à própria beleza interna. Aquela que são visíveis aos olhos de quem a vê, se prestarem bastante atenção através das características e das atitudes da pessoa, do cônjuge. Esther tinha isso. Apesar de toda a formosura, a humildade, a submissão, também eram características natas daquela mulher, que um dia cresceu e ali foi se sentindo vitoriosa pela escolha que Deus assim preparou para ela. Porque Deus já tinha planos na vida dela com aquele rei. Há situações em que acontecem, muitas situações em que acontecem, que Deus até providencia para que possam mesmo serem ocorridas, para Deus mostrar o quão belo e maravilhoso é as nossas vidas diante dos seus olhos. Que nós sejamos as pupilas dos olhos do Senhor, na formosura interior, no plano espiritual, que possam ser externados e estendidos a todos os que nos veem, não para causar, mas sim para impactar, no sentido de que ali existe um homem de Deus, ali existe uma mulher de Deus, ali existe um casamento cristão, ali existe uma família abençoada por Deus. No tópico 2, nós podemos também destacar a ousadia de Esther. Esther, ela se sentindo diante de um problema imenso, ela viu uma situação adversa na vida dela, ela não ficou parada, ela não ficou estagnada, atordoada, desesperada, preocupada sim, mas desesperada nunca. Esther se colocou na presença de Deus como mulher de Deus e buscou uma orientação de Deus e Deus a deu coragem, ousadia para ela tomar uma decisão acertada na direção do Senhor diante do seu esposo, o rei Assuero, que até então desconhecia o problema que aquela mulher estava enfrentando. Ei, querido, ei, querida, há situações adversas na vida do casal que muitas vezes um dos cônjuges pode passar despercebido.
pode passar despercebidamente na presença de um ou do outro, mas eu quero dizer que diante de Deus não passa esse problema despercebido, porque Deus já tem visto a tua luta, Deus já tem visto a tua guerra interior, Deus já tem dado a vitória através de um espírito de coragem, de um espírito de ousadia dentro de você. Naquela época, lindos, se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, mesmo que fosse a sua própria esposa, seria morto, com certeza. Mas Esther, nos seus aposentos, não ficou quieta. Depois que ela buscou a orientação de Deus, ela se aproximou do pátio que levava até ao palácio real, que dava acesso ao palácio do rei, o seu esposo, onde lá ele estava sentado de frente à porta real, no seu trono real, com o seu cetro na mão, cetro de ouro. O rei desconhecia o que a rainha Esther passava. O seu povo estava passando por aflição, estava sendo vítima de calúnia. Ela estava provavelmente sucumbida se ela também tivesse de braços cruzados. Mas Esther resolveu ser ousada, audaciosa e se apresentou na porta do palácio do rei sem ser chamada. Então o rei, a vendo, tocou o cetro de ouro no seu cetro. Isso quer dizer, querido, que ele a aceitou. Ele a recebeu nos seus aposentos, mesmo sem ser chamada. Mesmo que ele não tenha delegado ordens aos seus eunucos para buscá-la até a ele, para chegar ela até a ele. Esther foi uma mulher corajosa, que chegando lá também não se apavorou e nem tornou o rei um problema que poderia, se na hora errada pudesse virar uma pólvora, uma explosão instantânea. Esther, além de ousada e formosa, ela tinha sabedoria. Na presença do rei, diante da sabedoria que ela tinha dado, que Deus deu a ela, Esther pôde colocar o problema diante do seu cônjuge. E aí, então, queridos, eu pergunto a quem me assiste agora. Você está sabendo como colocar o problema diante do seu cônjuge? Você está podendo, você está querendo realmente apresentar-se diante do seu cônjuge com tal problema, numa natureza de sabedoria e de discernimento, com formosura, a bela, que encha os olhos de Deus, na direção de Deus, no tempo certo de Deus? Esther sabia a hora certa e sabia conduzir toda a situação adversa. E o tópico 3 só nos ressalta a atitude daquela mulher. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Esther correspondeu ao seu parceiro. Quando o rei apontou o cetro a Esther, ela reconheceu que a resposta era positiva e que ela podia dar o passo a seguir. É de passo a passo, é devagarinho que nós podemos ganhar a guerra, vencer a batalha. Esther foi uma mulher que nós podemos entender como a mulher corajosa, ousada, destemida, que não mediu esforço para chegar ao rei e confessar o problema que ele afligia. Então, Gálatas capítulo 3, no verso 28,
nós aprendemos, através daquela história narrada no livro de Esther, o que Paulo vem falando à igreja, o que Paulo está falando aos casais nesse momento, através dessa carta. No capítulo 3, do verso 28, quando ele diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Nisto o quê? Diante do propósito, diante dos problemas, diante das dificuldades. Nós podemos aqui observar a história de uma mulher que estava sofrendo, uma história de uma mulher que estava se sentindo acuada, mas ela buscou ao Senhor para se apresentar com sabedoria e temor diante do seu esposo, para compartilhar aquele problema. Ela sabia que o rei poderia resolver. E nós? Estamos buscando o nosso cônjuge para compartilhar o problema? Ou estamos sufocando o problema para dentro de nós mesmos, de nós mesmas? Será que nesse momento, não importa quem é quem, seja um católico ou um evangélico nesse momento me assistindo, me ouvindo, será que verdadeiramente a sua fé está ativada no Senhor para você dar o primeiro passo? Para você estender a ponta do cetro ao outro? Para você receber o outro não como escravo, mas livre e servo de Deus, acreditando que Deus pode todas as coisas e tem o controle de tudo? Será que verdadeiramente você pode se achar na graça e cair nos olhos de Deus, enchendo também os olhos do seu cônjuge? Será que o seu cônjuge está olhando para você com desejo, com carinho, com amor? Será que está admirando a mulher? Será que está admirando o homem que está aí do lado? Ou será que está havendo desprezo? Ou será que está havendo insubmissão? Ou será que está havendo aí um querendo ser maior e melhor que o outro? Paulo, na sua carta, diz: não há macho nem fêmea. Isso quer dizer que não há um maior e nem melhor do que o outro. Diante das funções que Deus designou a cada um, os cônjuges precisam exercer os seus papéis com responsabilidade, missão, fazendo assim a sua vez. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o ministério, uma só carne, dois igual a um, passa isso para vocês. Cada um com as suas particularidades, com as suas especificidades, com as suas dificuldades e limitações. Mas Deus, por todos, para fazer acontecer aquilo que já tem prometido para você. E a promessa de Deus ser cumprida. Porque quando Deus apresenta e faz uma promessa, ele cumpre, se nós assim formos fiéis até o fim. Durante este curso online para casais, nós podemos aqui trazer várias reflexões e questionamentos a respeito do meu posicionamento e da minha falta de fé e de perseverança com relação ao meu relacionamento e ao relacionamento do meu cônjuge para comigo e para com os outros. As lições anteriores ministradas serviram até em que ponto para dizermos que nós estamos preparados para apresentarmos diante do nosso cônjuge com a ponta do cetro, ou seja, com atitude de serva e de servo, fazendo aquilo que agrada a Deus e também aos olhos do seu companheiro, da sua companheira. Queridos, queridas, nós vivemos em mundos distantes muitas vezes. Nós vivemos em um mundo fechado, na maioria das vezes, para nós mesmos, ou nós colocamos redomas de vidro em nossa volta. Não queremos, não aceitamos
Muitas vezes recusamos as escolhas que foram feitas por nós mesmos, nós mesmas, para apontar no outro a falha. Mas onde está realmente a ponta do cetro? Está direcionada a quem de fato? Fica este questionamento aos corações de cada um, encerrando este curso aqui, dizendo que nós, na condição de ministério de casais, no qual nós participamos, deixamos para vocês os nossos contatos. Se vocês quiserem oração, pedido de oração pelos seus casamentos, pelo seu relacionamento conjugal, nós temos esse WhatsApp mensagens, recebemos ligações de 8 às 18. Nós temos e-mail, ivanilde17@hotmail.com. Nos contate. Fale o que está ali desesperando, o que está ali perturbando. Em que nós podemos ser úteis a vocês. Temos períodos de oração às madrugadas que fazemos para todos aqueles que nos fazem a petição de oração, o pedido de oração. Tal como Assuero fez com Esther. Qual é a tua petição? Deus te pergunta agora, mulher. Deus te pergunta agora, homem, o que é que tu queres que eu te faça? Aleluias! Deus quer saber o que é que Ele pode fazer para salvar, para recuperar, para restaurar o seu casamento, o seu relacionamento matrimonial. Ministério Uma Só Carne 2 igual a 1 é o nosso canal YouTube e nós também temos a página no Facebook e Instagram com esse nome, Ministério Uma Só Carne 2 igual a 1. E se não ficou claro para você que tipo de ministério Uma Só Carne é o que você faz e o que você vive aí, consulta Deus. Ele vai te dizer o quanto você pode mudar a história e o quanto esse ministério para casais pode ser favorável a você, pode ser favorável aos outros, porque Deus também quer usar você. Deus também quer usar a sua experiência conjugal para que você possa ser canal de bênção, para que você possa ser vaso de honra para outros casamentos, para outros lares, atingindo outras famílias. Amém? Então, nós estamos aqui disponíveis a atendê-los, a ajudá-los, a orar pelo seu casamento, a orar pela sua vida, a orar pelas áreas de sentido e prioridades que assim você faz, que assim você deseja. Se você está gostando desse vídeo, dê seu like, compartilha com os amigos, com familiares, porque existem outras pessoas, assim como você, que precisam estar assistindo, que precisam estar ouvindo esta palavra neste momento. Seja como Assuero, seja como Esther, sejamos como este casal de líderes que encheram os olhos de Deus e que um se encheu para o outro de paz, de harmonia, de gozo, de felicidade. Um completando o outro na sua formosura interior, na sua beleza nata, com ousadia e submissão, com coragem e decisão acertada na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Chegamos ao final deste curso, mas tem mais. Você que nos assiste, que ficou até agora, nos tolerando, nos suportando, vocês vão receber um brinde maravilhoso. Além de reservarmos esse momento sublime para vocês neste dia, revelando o segredo que é a ousadia de continuar casados. É permanecer na presença de Deus,
é ter atitude e ousadia de começar, de dar o passo e apontar o cetro para o outro. Nós aqui queremos dizer para vocês que não tem mais somente um dia na semana o canal Ministério Uma Só Carne. Com vocês, a novidade fresquinha é que agora serão 2 dias semanais. 2 vezes na semana, Ministério Uma Só Carne, 2 igual a 1, concursos, palestras, seminários para vocês, gratuitamente, e vocês nos acompanhem, porque além de dinâmicas incríveis, criativas, nós também, buscando as escrituras sagradas, orientamos aos casais, através desse ministério de casais, qual a melhor decisão a ser tomada, qual a escolha para manter um casamento feliz, saudável e equilibrado. Amém? Deus abençoe vocês todos em Cristo Jesus. Muito obrigada por estar conosco. E não se esqueçam de clicar no botãozinho vermelho, se inscreverem, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque nós temos vídeos interessantes toda semana, e agora não só mais uma vez por semana, 2 vezes semanalmente. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus vos abençoe e que todos tenham um casamento saudável, equilibrado, à luz da Bíblia. Amém? Beijos e abraço virtual a todos. A gente se vê.